A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmã, Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal, que esteve aqui pela primeira vez e já se inscreveu. Eu agradeço a você do fundo do meu coração. Deus abençoe. Para você que é novo aqui no canal, né? E não me conhece ainda, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui na cidade de Nova Rosalândia, no estado do Tocantins, e pertencemos ao campo de Fátima, onde nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a pastora Maria Ibanilza. Então, para você que está aqui pela primeira vez, né, meu muito bem-vindo, e você já conhece aí quem eu sou e qual são os meus pastores, que deixo aqui a minha paz a eles e minha gratidão, e a você também. Se você gostar do conteúdo, né, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho, e se você não gostar do conteúdo, fique à vontade, deixe o dislike, não tem problema nenhum. A nossa pré-aula de hoje, né, é a lição de número 2, será ministrada no dia 11 de abril deste ano, né, é lógico, e o nosso tema aí é um tema muito relevante, conhecendo as doutrinas, conhecendo os atributos de Deus, um tema muito profundo, mas vamos estar tentando comentar aqui de uma forma resumida, mas porém deixando um amplo conhecimento para você poder ser auxiliado, né? Então, nesta lição nós vamos estar aprendendo sobre os atributos de Deus, como já falara, de uma forma resumida, né? E de uma forma também limitada, porque para entrar nessa dimensão nós somos muito limitados, nós somos seres finitos, seres mortais, mas nós vamos comentar esta lição. Então vamos agora para o primeiro tópico, que diz aqui o primeiro tópico, o que são os atributos de Deus. Então primeiro eu quero pegar esse vocábulo, atributo, né? Esse vocábulo atributo, ele vem do latim e tem um termo aí de ad, que quer dizer para, e tribuere, quer dizer atribuir. Então entendemos que se trata das qualidades que são atribuídas a algo ou alguém. Então, no latim, né, quer dizer justamente isso. Então, o uso desse vocábulo, que seja na filosofia metafísica ou como na teologia, visa aí designar a qualidade de uma determinada entidade que revela a sua natureza, né? Que revela essa natureza intrinsecamente essencial. Então, já na teologia, esse termo tem sido usado a fim de indicar, né? A fim de apontar as qualidades ou propriedades que está relacionado aos atributos atribuídos à pessoa do Deus eterno como parte integrante da sua natureza. Então é justamente isso que nós vamos estudar, os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus, ele diz que Deus é espírito. Então nós entendemos que Deus é um espírito invisível, certo? Pessoal e vivo. Porém, ele é diferente de todos os demais espíritos. Por quê? Por vários motivos, por vários tipos de atributo, né? Primeiro, metafísico. Deus é autoexistente, Deus é eterno, Deus é imutável, né? Eterno, não tem princípio, não tem fim. Segundo, intelectualmente, Deus é onisciente, Deus é fiel, Deus é sábio, né? Terceiro, eticamente, Deus é um Deus que age na justiça, ele é misericordioso para com o seu povo, para com os pecadores, ele é amoroso, certo? Emocionalmente, Deus, nesse lado emocional dele, ele detesta o mal,
ele é longânimo e compassivo. Então, também, quinto, existencialmente, Deus, ele é livre, ele é autêntico e ele é onipotente. É o Todo-Poderoso, o Eu Sou. E relacionalmente, Deus é transcendente, certo? Ele é transcendente no seu ser, universalmente imanente na atividade providencial e imanente com o seu povo na atividade redentora. Então, é por isso que Deus, ele é um espírito invisível pessoal, diferente dos demais espíritos, pelo esses motivos que eu lhe apontei. Ele é o Pai dos Espíritos. Vamos para 1.1, né? Definição geral de atributos. Falamos o que são os atributos de Deus, agora vamos para a definição geral de atributos. Bom, o dicionário da língua portuguesa define a palavra atributos, como o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa, certo? Atributo está relacionado a isso. Atributo está ligado a isso. Os atributos de uma coisa são tão essencial que sem eles ela não poderia ser o que é. Deixa eu acender essa lâmpada aqui para ver se fica mais claro um pouco, né? Eu acho que ficou mais claro. Deixa eu dar aqui um pequeno exemplo. Se nós privarmos o homem dos seus atributos que lhe pertencem, simplesmente o tal homem, ele deixa de ser homem, visto que tais atributos são inerentes na sua qualidade de ser humano, né? Então, os atributos de uma pessoa é muito importante para a gente poder qualificar aquela pessoa com alguma coisa. Então, veja bem, eu sou um tricotômico, eu defendo a linha tricotômica. Se você é um tricotomista, você sabe que o homem é composto de espírito, alma e corpo. Então, o homem ele é um ser racional, é um espírito preso em uma matéria. E sem os seus atributos, né, não podemos identificá-lo como homem. Sim ou não? Se você, por exemplo, se você estuda essas três dimensões, espírito, alma e corpo, você vai ver que cada uma dimensão dessa tem uma função. Então, se não tem os atributos, então não podemos identificar esse ser como homem. Do ponto de vista divino, Deus, ele é autodotado de certos atributos que eles são inerentes, certo? E sem eles, Deus não poderia ser entendido como Deus. Por quê? Não poderia ser entendido. Porque através dos seus atributos divinos que podemos compreender algo sobre ele, é através dos seus atributos que nós estudamos a pessoa de Deus de uma forma limitada. Porque nós somos limitados no que diz respeito a essa dimensão tão ampla, tão tremenda, né? Tão transcendental. Mas vamos estudar mais essa questão para frente. Então, 1.2 fala sobre definição de atributos de Deus, né? Nós agora vamos comentar essa definição dos atributos de Deus. Bom, os atributos de Deus são todas características necessárias e essencial com as quais ele se revela na Bíblia, certo? E na vida de certos homens altamente evoluídos, ou seja, homens que têm uma vida de santidade, né? Homens que têm comunhão com Deus. Se você vê o Elias, se você vê o Moisés, esses homens, Deus se revelava para eles de uma forma extraordinária. Então, era por meio dos seus atributos que Deus se revelava para esses homens evoluídos. O homem, por meio desses atributos,
ele entende a perfeição e a infinita magnitude de Deus de uma forma limitada e ele começa a ficar perplexo. Não tem nada que tire ele da presença do Senhor. Agora tem algo bem importante a ser compreendido, a estudar esse ponto que nós estamos comentando. Tem algo muito importante para a gente estudar essas questões das manifestações dos atributos de Deus na Bíblia Sagrada. Você tem que entender que os atributos de Deus encontrados na Bíblia Sagrada, eles são vistos e comentados de formas antropopáticas, certo? São vistos e comentados ali pelos autores sagrados de forma antropopática e antropomórficas. Então, você pode dizer assim, nossa, o que é isso? A gente vai explicar para você. Então, antes de começarmos a falar sobre os atributos de Deus, nós vamos explicar aqui o que significa o termo antropopatismo e antropomorfismo. Para que você compreenda melhor, para que você tenha uma compreensão melhor, certo? Dos atributos de Deus revelado na Bíblia Sagrada. Irmão, tudo que a Bíblia atribui a Deus, no que diz respeito aos seus atributos, é revelado a nós de acordo com a nossa capacidade humana, né? De entender. Ele não revela em sua plenitude, porque nós somos limitados, nós somos seres finitos, mortal. Então, ele usa uma linguagem simples e objetiva para que a gente compreenda. Deus se revela ao homem com palavras finitas e humanas. Porque jamais os homens entendia se ele falasse com palavras infinitas e inefáveis. Paulo mesmo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele disse que ouviu coisas inefáveis que aos homens não era lícito falar. Então, vamos entender essa questão, esse termo, antropomorfismo, para a gente ter mais uma compreensão dos atributos de Deus revelado na Bíblia Sagrada, certo? Então, esse termo, ele vem da palavra grega antropomorphos, você pode escrever aí, que significa de forma humana, certo? Ou seja, é como se você fizesse atribuição de qualidades humanas ao ser divino, à pessoa de Deus, entendeu? Então veja bem, se você não entendeu ainda, eu vou dar aqui outro exemplo para você compreender melhor. Veja, a ideia é de que Deus tem alguma espécie de formato similar à anatomia humana, para que a gente compreenda dentro do nosso entendimento humano, do nosso entendimento limitado, as revelações de Deus na Bíblia Sagrada, revelações dos seus atributos na Bíblia Sagrada. Vamos aqui dar alguns exemplos, como os autores sagrados, com a permissão de Deus, viu? Com a permissão de Deus, com a inspiração de Deus, escreveu para nós compreender melhor, para nós entender melhor essas revelações. Então veja bem, em Êxodo capítulo 15, versículo 3, Deus se apresenta ali como o Senhor é homem de guerra. Veja, uma linguagem para a gente entender a pessoa de Deus, né? Em Gênesis 3 e 8, ele se apresenta com pés, ali no jardim. Em Êxodo capítulo 24 e 11, ele se apresenta com mãos. Em Número, no capítulo 12 e o versículo 8, ele se apresenta com boca. Em Oséias, no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 11 e versículo 8, ele se apresenta com coração. Certo? Então veja bem, isso são atributos de Deus revelados na Bíblia Sagrada para que a gente entenda na nossa limitação humana. E agora, o antropopatismo, né? O que é isso? Antropopatismo
Esse termo ele vem do grego, antropos. E antropos significa homem. E pantein quer dizer ou significa sofrer. Então a gente explicou um, agora a gente está explicando o outro. Então veja bem, essa palavra, irmão, ela é usada para atribuir sentimentos humanos, certo? A qualquer coisa não humana, como objeto inanimado, como animais, como fenômenos da natureza, seres espirituais e até mesmo ao Deus Todo-Poderoso, para que a gente compreenda. Veja, que Deus ali se revelando como um homem, né, com boca, com pés, com mão, um homem de guerra. E agora Deus ele vai se revelar para o seu povo com sentimento. Então vamos aqui dar alguns exemplos para você, né? Deus ele se apresentando com emoções humanas, para que o homem compreenda melhor, para que o homem entenda melhor. Por exemplo, se você pega Gênesis 6:6 ali na corrupção do gênero humano, diz o texto, arrependeu-se Deus de ter feito o homem, para você ter uma linguagem compreensiva, né, da pessoa dele. Zacarias 1:2 fala que ele sentiu desgosto. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz, a ira de Deus, vai falar sobre a ira de Deus. Estou falando aqui de forma resumida para você ler na sua casa, para você estudar, para você aplicar na sala de aula. Efésios capítulo 4, versículo 30, né, diz, não entristeça o Espírito Santo. Então ali fala dele entristecer-se. Então tá aí, uma linguagem para você compreender melhor a pessoa de Deus. Agora 1.3, todos os atributos declaram a glória de Deus. Todos os atributos. Então aqui eu falei que Deus se revela com seus atributos de uma forma simples, limitada para que você compreenda ele. Então agora, de forma resumida, nós vamos estudar, né, aqui a vida de Deus que está ligado com o seu atributo natural. Agora, para a gente adentrar nesse assunto, primeiro nós temos que entender o que é vida. Então a palavra portuguesa vida, ela vem do latim vita, que tem assim, ela tem um amplo significado e pode indicar qualquer tipo de vida, seja física ou mesmo espiritual, certo? Seja física ou mesmo espiritual. Então veja bem, a vida ela manifesta na natureza exterior. Como assim, pastor? Ela se manifesta no brotar, no crescer, no verdecer, no florir, no frutificar das plantas. Isso é a vida, né? A vida que Deus está fazendo as vegetações, a terra brotar. Então, vida pode considerar como aquela forma de existência animada, certo? Em distinção da inanimada, é lógico, né? Que inclui aí uma força e uma condição cuja força é o fator, né? O fator determinante de todas as relações originais e sustentadas, tanto internas como externas. Então, essas condições é aquelas constituídas por essas relações originais e sustentadas pelo Deus Todo-Poderoso, certo? Então, aqui vida está relacionado a isso. Segundo o doutor Drummond, a ciência, ele diz que a ciência, por enquanto, não é capaz de dispensar a noção do princípio de vida, né? Ele diz que a ciência não é capaz. Então, esse princípio de vida, segundo Drummond, é um oleiro, é como se fosse um oleiro que trabalha no protoplasma de todas as coisas animadas ou seres deste mundo, como planta, árvore, pássaro, animal,
e até mesmo o homem. Certo? Então, veja bem, segundo Drummond, segundo esse doutor Drummond, esse erudito, cada qual possuindo seu próprio oleiro, né? Que eu citei aqui, cada qual possuindo seu próprio oleiro ou forma de vida, trabalhando ali precisamente com a mesma matéria plasmática, composta de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, cada qual seguindo o seu próprio plano, né? Formando uma planta, um réptil, uma águia, um elefante, um homem. Porque o homem, quando coabita com a mulher, faz o quê? Ela engravida e tem um bebê, né? E tem um bebê. Então, cada qual no seu local ali. Cada qual no seu local. Então, essa vida é a causa imediata de todos os organismos. De todos os organismos. Então, a vida vegetal faz o quê? Faz a planta. A vida aviária faz o quê? Faz a ave. E a vida humana faz o homem. E segundo Drummond, falando ainda, ele diz, no que diz respeito à lei natural no mundo espiritual, ele afirma que a vida de Cristo faz o cristão. Obviamente que sim, porque quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, há um novo nascimento, né? O Espírito Santo nos recria a um novo nascimento. Então, para a gente resumir aqui, todos os atributos declaram a glória de Deus, resumindo aqui, né? Todos os atributos, eles declaram sim a glória de Deus, como foi aqui entendido. Amém? Então a gente agora vai para o segundo tópico. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, né? Que são as categorias dos atributos de Deus. Nós vamos estar estudando agora esse segundo tópico. Se estiver gostando do conteúdo, já deixa o like, tá? Deus abençoe. Irmãos, os teólogos eles têm trabalhado com muito empenho para trazer aí um caminho mais compreensível no que diz respeito às classificações dos atributos de Deus. Eles têm queimado a pestana, têm realmente pesquisado muito, têm estudado muito, têm pedido a direção ao Senhor, né, para elaborar um conteúdo mais simples, mais fácil para a gente poder aprender. Então, após muito esforço, né, e empenho, eles concluíram que os atributos de Deus, eles podem ser divididos em atributos naturais e morais, certo? E esses atributos naturais e morais, a gente já falou algumas coisas sobre ele e vamos continuar falando. Também atributos comunicáveis e incomunicáveis, atributos positivos e negativos e, por fim, tem aí os atributos absolutos e relativos. Porém, nós não vamos nos aprofundar nessas questões porque a gente vai sair um pouco do foco do comentário, né? E é muito profundo também, né? Nós vamos aqui falar sobre a questão dos atributos naturais. Bom, os atributos naturais de Deus são aqueles inerentes à sua essência, né? Como puro espírito infinito e racional. Então, fala exclusivamente daquilo que Deus é, né? Os atributos aí naturais da pessoa de Deus, fala justamente daquilo que ele é. Já os atributos morais, né? São os que lhe pertencem como espírito infinito e justo, certo? Fala daquilo que Deus possui em si mesmo. Então, esses atributos se referem mais àquilo que envolve o agir de Deus. Então, nós vamos mais para frente falar desses atributos morais, né, do Deus eterno. Está relacionado ao seu caráter, está relacionado à sua pessoa de uma forma mais íntima.
Bom, agora o 2.1 aqui é a existência de Deus. Vamos agora comentar essa questão da existência de Deus. Bom, já queremos aqui começar falando que é indiscutível duvidar da existência de Deus, né? Temos que entender que Deus, ele não existe. Aí você pode dizer, mas pastor, você está doido? Não, Deus não existe. Ele não foi criado, irmão, como nós, seres mortais, somos criados, certo? Existimos porque Deus nos criou. Porém, Deus, ele não existe por quê? Porque Deus, ele é a própria existência. Ou seja, ele é autoexistente. Deus não foi o primeiro, porque se Deus fosse o primeiro, tinha o segundo, tinha o terceiro, tinha o quarto, tinha o quinto. Deus é único. Deus é eterno. Deus é o eu sou. Então, o termo autoexistência significa existência própria. E só Deus tem essa existência. Ou seja, sua existência não veio de nenhum fator alheio, né? Não, ninguém, irmão, consegue compreender, consegue explicar. Compreender sim, mas explicar de forma definida a Deus, ninguém. João capítulo 5, versículo 26, diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, assim, Deus, ele é a causa da existência de todas as criaturas, né? Deus é a causa da existência de todas as criaturas, né? E todas as criaturas está ligada a Ele. Então já falamos que todos os atributos de Deus declaram a sua glória, porque tudo depende, né? Quer dizer, tudo dependeu, né? E depende dele para existir e para viver. Então Deus é a causa dessa criação, das suas criaturas, desse universo, desse cosmos. Mas a causa, se é que podemos usar esta palavra para Deus, quando se trata da sua existência, né? Mas a causa da sua existência não está em ninguém. Por quê? Porque ele é a causa causadora. Ele é a causa causadora não causada, certo? Não causada. Então Deus não veio a existir porque alguém, né? Ou porque ele surgiu primeiro, não. Deus é autoexistente. Ele é o único. O historiador Leandro Carnal, eu estava vendo um vídeo dele, né? Ele é considerado um ateu. Mesmo não defendendo ali o posicionamento dele, é um homem de um grande conhecimento, mesmo não defendendo o posicionamento, mas de forma ética ele traz seu argumento ali sobre a questão de ser ateu. E meu profundo respeito ao professor Carnal sobre o seu posicionamento, porque admirei a forma ética dele se expressar, não feriu nenhuma religião, não feriu ninguém, simplesmente ele disse que esse é o seu posicionamento, mesmo não tendo uma defesa para tal, né? Então aqui está o meu respeito ao professor Carnal, professor de História, um grande conceituado, bem conceituado aqui no Brasil. Bom, o termo ateísmo, ele vem do grego ar, que significa não, e theos, que significa Deus. Então, a palavra grega atheos, que é sem Deus, aparece apenas uma vez no Novo Testamento, em Efésios capítulo 2 e versículo 12, né? Eu citei a pessoa do Carnal para a gente entrar nessa questão, mas nada a ver sobre a pessoa dele. Deus abençoe a pessoa dele, respeite o posicionamento dele. Então, esse texto aqui é uma forma plural para designar a condição de estar sem o verdadeiro Deus, certo? Então, logo a gente entendemos que o termo ateu significa sem Deus, né? Ou seja, uma pessoa que não crê na existência de Deus, né? E é uma pessoa, vamos dizer assim, naturalista, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que olha para o céu, olha para a lua e não pensa que por trás daquilo ali tem um Criador. Então, veja bem, Deus não deixa de existir somente porque o homem diz que ele não existe, né? Se alguém disser assim, Deus não existe, então não é por esse motivo que Deus vai deixar de existir.
O simples fato de o homem colocar na cabeça, inculcar na mente dele que o mar não existe, o mar não vai desaparecer, né? Jamais fará com que o mar deixe de existir. Ele continua lá, aquele imenso mar, aquele mar grandão. Mesmo o homem não crendo que ele é um mar, mas ele está lá, né? Ele está lá. E Deus não vai deixar de existir porque a pessoa diz que ele não existe. Não. Deus vai continuar ajudando, vai continuar tendo misericórdia, amor, dando a sua graça, livrando de todo mal. Tá bom? 2.2, atributos incomunicáveis de Deus. Aqui eu quero citar o subsídio do comentarista, do professor, do comentarista não, ele coloca aqui um comentário do professor Heber Campos. Ele vai definir que atributos incomunicáveis, como sendo aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo, né, naquilo que ele é e faz, né? Aí ele fala aqui, ele diz que esses atributos, eles são a marca distinta do Altíssimo, que o tornam absoluto, inagualável, né? Inagualável, Então, esses atributos incomunicáveis, Deus não compartilha, né? Deus, ele não compartilha com o seu servo. São atributos incomunicáveis de Deus, a sua aceidade, a sua eternidade, a sua unidade, a sua imutabilidade, a sua soberania, a sua onipresença, onipotência, onisciência, a sua autoexistência, a sua imanência. Então, assim, são atributos incomunicáveis que Deus não compartilha, porque se Deus compartilhasse conosco, a gente ia saber como foi que Deus veio a este mundo, como foi que Deus, como Deus veio existir, como Deus existe, mas são atributos incomunicáveis, né? 2.3, atributos comunicáveis de Deus, já é diferente, né? Ele comunica. Então, mais uma vez, eu quero me deter aqui no subsídio do professor, que o comentarista coloca aqui, do professor Heber Campos. Ele define esses atributos comunicáveis como sendo o relacional com as suas criaturas, ou seja, Deus se relaciona com as suas criaturas por intermédio desses atributos comunicáveis, porque já está falando comunicáveis e incomunicáveis, né? Então, ele diz que indica, o que indica que podemos encontrar em nossa personalidade traços dos atributos divinos, né? Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em medida intimamente menor. Vamos supor, quer ou não você tem amor, quer ou não você age com a bondade, quer ou não você pode ter uma humildade, quer ou não você pode ter uma fé, entendeu? Então Deus colocou isso em você. Alguns atributos comunicáveis ou morais de Deus está relacionado a santidade, fidelidade, amor, bondade, justiça, sabedoria, paciência, misericórdia. Então, dentre outros, né, são atributos comunicáveis, está relacionado a atributos morais da pessoa de Deus, né, que vai falar sobre graça, misericórdia, justiça, amor, paz. Então aqui, o terceiro tópico, o valor de conhecer os atributos de Deus. É muito importante quando a pessoa ela estuda e conhece um pouco dos atributos de Deus. O comentarista diz que desde os primórdios até atualmente, o homem aí ele vem procurando Deus e querendo saber quem ele é, né? Então, várias correntes teológicas, o comentarista fala que eles tentam explicar a pessoa de Deus da sua maneira, mas Deus
ele se auto-revelou aos homens por meio das Sagradas Escrituras e por meio dos seus atributos, né? Então, é nas páginas, né? Folheando ali as páginas da Bíblia Sagrada, que conhecemos Deus, a natureza de Deus. Ela se revela pelos seus atributos. Então, por isso é importante você, eu, estudar a palavra de Deus para a gente ter esse conhecimento, mesmo limitado, mas a gente ter esse conhecimento da pessoa de Deus. 3.1, conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é, né? Então, a partir do momento que eu começo a estudar de uma forma profunda os atributos de Deus, eu vou poder conhecer mais, de uma forma limitada, quem Deus Ele é. Então, o comentarista, ele fala que só quem conhece pode ter informação. Só quem conhece pode experimentar do que Ele é capaz, do que Deus faz, do que Deus pode fazer na sua vida nos momentos difíceis. Só quem conhece pode adorá-lo com convicção, com conhecimento da causa. Só quem conhece pode gozar da salvação, pode sentir a alegria da salvação dentro de si, que essa salvação está na pessoa de Cristo, está transbordando dentro de você. É como o salmista, uma vez, ele perdeu essa comunhão e disse: torna a dar-me o gozo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, assim, só quem conhece e teme a pessoa de Deus pode beneficiar das suas promessas, o cumprimento das promessas pode vir na sua vida, pode beneficiar-se da comunhão através do Espírito que Deus deu para ele e do seu segredo. Deus também pode compartilhar segredo com essa pessoa a partir do momento que Deus ganha a confiança dessa pessoa. Então, um conhecimento como resultado da fé, né, da fé genuína, que envolve esse relacionamento e comprometimento com a verdade revelada, é fundamental na vida de um cristão. Porque esse cristão, ele vai ter uma profundidade maior com a pessoa de Deus e Deus se manifestando a ele de uma forma mais tremenda. Então, o 3.2 é conhecendo os atributos de Deus. Podemos estar mais preparados contra heresias e falsos ensinos, porque hoje existe muita heresia no meio do povo de Deus, existe muitas falsas profecias. Tivemos aí essa profecia do dia 30, sem base bíblica, né? Eu lamento muito pela vida do pastor, mas a gente tem direito de julgar a profecia, não o profeta. Então, o comentarista, ele cita aqui um comentário da Bíblia Pentecostal, que diz que a falta de conhecimento do povo de Deus destruiu os israelitas, né? Fez com que os israelitas viessem a entrar para o caminho da idolatria, para o caminho do paganismo, porque tal conhecimento, né, faltou, ou também porque eles não se interessaram, porque tinha a lei de Moisés e tinha ali os sacerdotes que lhe passava a lei, falava sobre a lei, mas algumas pessoas deixaram de lado, né? Então, os israelitas, eles rejeitaram de uma forma deliberadamente a verdade de Deus, né, que lhe foi revelada por meio dos profetas e por meio da palavra escrita, mesmo por meio de Moisés, quando Deus escreveu ali as 10 palavras para comunicar ao povo, mas mesmo assim o povo viraram as costas. Então, assim, aí o povo se corrompe, muitas das vezes por profecia falsa, por ensinamento enganoso. Então, não são pouco aí os crentes que a gente vê, né, que não têm um conhecimento da palavra, que estão sendo destruídos, como o comentarista fala aqui, por falsos mestres, por falsos profetas, por falsas heresias em cima do altar, né? Pessoas aproveitando dessa situação que nós estamos vivendo, desse momento de pandemia, e lançando profecias que não tem nada a ver com a palavra, trazendo temor, trazendo pânico na vida do povo. Então nós precisamos conhecer mais a pessoa de Deus. 3.3 diz: conhecendo os atributos de Deus, devemos dar-lhe a verdadeira adoração, nesse 3.3, né? Então é necessário sim a gente conhecer. O comentarista,
ele fala aqui que Deus entra no coração do seu povo, capacitando ele e oferecendo-lhe, a partir desse momento, incentiva ele a oferecer uma adoração agradável ao Senhor. E nossa adoração, ela diz o comentarista, que não está saturada, né? Não está assim relacionado simplesmente da forma corpórea, mas tem que ser uma adoração em espírito, uma adoração verdadeira, uma adoração de acordo com a palavra, uma adoração que a gente vive, né? Uma adoração não só de lábios, uma adoração que verdadeiramente ela venha produzir um impacto, né? Que chame a atenção de Deus. Ele fala que o Mike Jones diz que o Espírito que glorifica a Cristo nos capacita também para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus, né? Em nossos momentos de oração, em nossos momentos que nós estamos ali adorando no Espírito, né? Nesse Espírito humano que Deus nos colocou, não em uma coreografia do corpo, né? Porque a adoração genuína não está simplesmente em uma coreografia do corpo. Então ele fala que tudo que parece, né? Tudo que aparece por fora são formas de expressões humanas, né? E como as pessoas exprimem essas emoções, a nossa adoração, na verdade, não está ligado simplesmente uma adoração com a boca, né? Com a boca, com os lábios, né? Adorando simplesmente de boca, não. Mas com um sentimento puro que surge da alma, né? E a gente assim venha cantar o que vive, pregar o que vive, adorar porque sabe quem está adorando, porque acredita em quem está adorando, mesmo não estando vendo ninguém ali, mas nós estamos acreditando que Deus está ali conosco, né? E nós estamos também nos submetendo ao nosso adorador, né? Não só na presença dos irmãos, não só na presença de pessoas, mas na ausência, nós estamos fazendo o nosso papel de cristão. Então, ele fala que, por essa razão, é extremamente necessário que nós venhamos estudar o caráter de Deus. E como é que nós estudamos o caráter de Deus? Através dos seus atributos, né? Para que assim nós venhamos poder prestar a Ele um culto, né, que lhe seja aceitável, um culto que lhe agrade, um culto que comova o coração de Deus. Olha aí, ó, usando a expressão de coração para a gente entender melhor a pessoa de Deus. Um culto que comova o coração de Deus, um culto que realmente toque na pessoa de Deus, para que assim a gente venha ter uma vida mais íntima a Ele, uma vida mais próxima a Ele. Então é necessário, irmãos, a gente estudar esses atributos da pessoa de Deus, né? Principalmente os atributos comunicáveis, que está relacionado aos seus atributos morais, que está relacionado à graça, está relacionado ao amor, à misericórdia, à justiça, né? Estudar as formas das revelações de Deus ao seu povo por intermédio da Bíblia Sagrada. Não simplesmente a gente ficar ali com o que a palavra de Deus está falando, né? Não menosprezando a escrita, mas dando sempre a maior fidelidade, a maior confiança no que está escrito. Mas a gente pedir a Deus o que está escrito ali, Ele materializa na nossa vida, através de uma vida comprometida com Ele, através de uma vida santa com Ele, a gente vai conseguir chegar nessa maturidade espiritual. Amém? Se você gostou do conteúdo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Se você também não gostou, você pode deixar o seu dislike, deixe o seu comentário, deixe sua dúvida aí, comente alguma coisa, onde esse vídeo está chegando, e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.